O que são os Fabric Access Policies? Os Access Policies, eles são o que você define nas portas onde você está fazendo a conexão dos seus hosts no ACI. Tá? Na rede tradicional, a gente é acostumado a configurar nas portas qual é a VLAN que a gente vai colocar na porta, a gente está acostumado a configurar velocidade, duplex, muitas vezes a gente transforma ela em camada 3, né, muda, ou a gente define que ela faz parte de um port channel, por exemplo. Então, os Access Policies não são nada mais nada menos do que aquelas configurações que nós colocamos nas portas do switch, tá? E como o ACI ele é totalmente orientado à política, então nós chamamos tudo aqui de policy. Então, aqui é como um exemplo de como o ACI funciona, tá? Para fazer a conexão dos seus hosts. Então, por exemplo, você vê do lado esquerdo, toda essa parte vermelha, os physical domains. Os physical domains, eles são os hosts ou tudo que você vai conectar numa porta de um switch do ACI. Então, num physical domain você pode ter uma máquina, um host VMware, por exemplo, ou um host com OpenStack, você pode ter um bare metal, né, para conectar, você pode ter roteadores para poder fazer um L3 out e outras coisas que você conecta também no Fabric. Uma coisa curiosa no ACI é que o ACI você não associa a VLAN à porta, como você é acostumado a fazer na rede tradicional. Você associa um pool de VLANs ao seu domínio, ao seu domain. E é o domain que leva as VLANs para a porta, e não a porta que está configurada para VLAN, porque no ACI tudo funciona à base de VXLAN. E ele só permite essa configuração de VLAN porque o host, né, as máquinas virtuais, os bare metals, eles precisam de VLAN e não a porta do ACI. No meio do caminho entre o seu domain e a porta efetivamente do switch, que é onde você tem o Interface Policy Group, você tem o AEP. O AEP é como se fosse um cabo virtual. Quando você faz a conexão lógica do seu domain com a porta do switch. Tá? E no Interface Policy Group é onde você define tudo o que você quer definir em termos de política para aquela porta. Como eu falei, você pode definir velocidade, você pode definir duplex, você pode definir o protocolo, nesses casos aqui, LLDP, CDP, você pode definir se ele está num port channel LACP, você pode definir todas as políticas de porta que você queira para conectar o seu host nela. Então, todas as configurações ali. Você tem o Interface Profile Selector, que é onde você seleciona o range de portas que você vai aplicar essas políticas. E tem o Switch Profile, que na verdade é o switch físico, que é considerado dentro do ACI como se fossem módulos. Tá? Uma dica reutilize ao máximo as políticas de acesso. Tá? Como você faz isso? Uma dica para você fazer isso. Mantenha consistente o seu cabeamento consistente nos switches. Então, por exemplo, aqui ele está dando um exemplo de um Access Port Policy de Bare Metals. Então ele define que, por exemplo, todos os switches das portas 1 a 3 você vai conectar só Bare Metals. Tá? Então ele cria um interface profile ports 1, 2, 3. E aí ele associa essa política a todos os switches. Então aí você sabe que nesses caras você só pode conectar o Bare Metals com aquela característica lá que você configurou nas portas. Então isso vai te ajudar a reutilizar ao máximo as portas. Isso é só um exemplo, mas você pode fazer de N formas isso. Outra dica, nunca use os objetos padrão que tem no ACI. Porque você nunca vai saber o que você configurou dentro dele. Então lembra lá atrás quando a gente falou da questão de nomes?
né, que você precisa definir bem os nomes do ACI. Então, nesse caso aqui você tem o port channel, por exemplo. No port channel ele vem por padrão default. Só que você não sabe o que está configurado ali. Você não sabe que port channel, quais são os parâmetros de port channel que estão ali. Então, não adianta você manter o default. O que você pode fazer é criar um port channel, por exemplo, com LACP ativo, LACP passivo, que aí você sabe exatamente pelo nome qual é a política que você está colocando ali dentro. O LLDP, o default você não sabe também o que vem. Então aí você cria, o recomendado é você criar o LLDP Enable, LLDP Disable, porque aí você pode associar depois ao Policy Profile. Então aqui você tem os Access Policies, a forma como você utiliza os Access Policies, tá? Você pode fazer os Access Policies sendo utilizados de uma forma granular, né, bem granular, onde você cria um AEP para cada tipo de domínio que você tem, ou para cada domínio que você tem. Então aqui ele está colocando um exemplo, por exemplo, dos bare metals, VLAN de 100 a 300, e tem um AEP só para bare metal. Você tem storage, e aí tem as VLANs e tal, tem só para storage, e assim vai, tá? Ou você pode fazer um approach menos granular, que você reaproveita e você não precisa ficar criando um AEP para cada um. Só que uma recomendação é que quando você fizer isso, você pode criar um AEP para tudo que é físico, tá? Mas quando for domínio virtual, cria um só para domínio virtual. Você separa esses mundos. Não é recomendado você juntar os dois. Mist Cabling Protocol. Apesar da gente não ter Spanning Tree dentro do Fabric do ACI e a gente tem um mecanismo de VXLAN que tem prevenção a loop, é bom evitar problema, né? Então, a gente habilita nas portas, recomendado é você habilitar o MCP nas portas para que você evite situações como essa, onde você tem dois switches conectados nas portas e esses dois switches eles estão conectados entre si. Então, isso teoricamente vai gerar um loop, né? Então, para evitar qualquer problema de performance na rede, qualquer problema de loop na rede, é recomendado habilitar o MCP. Tá? Para habilitar o MCP, é só entrar no Global Policies, MCP Instance Policy Default, e você fazer a habilitação do MCP. Active in Standby NIC Teaming. Essa é uma situação onde muita gente tem problema e perde acesso, tá? Você sabe que o servidor, geralmente você faz ele dual home no data center. Você conecta ele a mais de um ponto, para que você tenha mais throughput, para que você tenha redundância. Então, o recomendado, por exemplo, no ACI, é que um servidor não fique só conectado num único switch, que ele se conecte a mais de um. Então, nesse caso aqui, você está vendo um exemplo de um servidor onde ele tem uma porta ativa indo para um leaf, uma porta inativa, né, uma porta de standby, indo para um outro leaf. Tá? O que acontece nesse caso? Imagina que você perdeu a conexão desse leaf da porta ativa com os seus spines. O servidor vai cair. Por que ele vai cair? Porque ele vai ficar ainda mandando e recebendo tráfego do leaf que está ativo, porque a porta para ele está up. Então ele não pode mandar o tráfego para o outro, porque a porta para ele ainda está up. E o que a gente faz nesse caso? Nós habilitamos o port tracking. O port tracking ele vai identificar que o leaf não tem mais uplinks e ele vai derrubar todas as portas que ele tem debaixo dele. E aí, com isso, a porta do servidor vai cair e o tráfego vai pela porta seguinte. Isso também funciona muito bem, mesmo que você tenha teaming ativo-ativo. Tá? Por quê? Porque quando você tem ele ativo-ativo, você não vai ficar com o servidor completamente indisponível. Só que o servidor vai ficar degradado, porque volta e meia ele vai mandar tráfego pelo switch que está com as portas com os uplinks inativos.
Então, o que você tem que fazer nesse caso? Habilita o port tracking, porque aí o port tracking vai evitar esse tipo de problema. Configuration Zones. As Configuration Zones dentro do ACI, elas dão uma bela de uma ajuda para você fazer implementações seletivas dentro dele. Por que isso? Muitas vezes você quer aplicar uma política só numa determinada área onde você quer localizar o problema, tá? Ou qualquer tipo de problema que possa acontecer com aquela implementação. Muitas vezes você cria um tenant só para staging, só para fazer esse tipo de mudança e ver qual é o efeito, né? E se surtir o efeito positivo, você implementa no resto. Então, para isso, você cria os configuration zones, onde você associa determinados switches dentro desse configuration zone, você pode aplicar aquela política, ver se vai funcionar. Se tudo tiver ok, se tudo estiver funcionando, depois você cria um outro e aplica para o resto. Né? Você pega a configuração e aplica no resto da sua infraestrutura. Isso te dá mais segurança, porque você consegue buscar ter certeza de que aquilo que você implementou está funcionando. Então aqui tem onde você cria o Configuration Zone, é uma tabzinha lá em cima do System, né, do Tab System, onde você clica lá no Configuration Zone e você pode selecionar os seus switches para fazer, que vão fazer parte desse Configuration Zone, onde você vai aplicar as políticas.